Olha que dado desesperador. Sabe qual a porcentagem de brasileiros que sofrem com insônia? 40%. Gente, é quase metade do Brasil, do brasileiro que não consegue dormir. Isso é muito sério e é muito subdiagnosticado e muito maltratado a insônia no Brasil. Por quê? Eu vou explicar. E no mundo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que é 45%. Deixa eu conferir aqui. Exatamente, 45%. Mas afinal, como é que é o tratamento da insônia? Pois é, eu vou logo dizer, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. O tratamento da insônia, ele é, no começo, se for uma insônia que ela é primária, porque a insônia ela pode ser primária e ela pode ser secundária. Secundária, como o próprio nome já diz, secundária é alguma coisa, algum uso de medicação, alguma doença, por exemplo, depressão e ansiedade dá muita insônia. Agora, se ela for primária, ou seja, não tem uma causa aparente, pode ser você mesmo que esteja provocando a sua insônia. E como é que é feito isso? Adivinha? Fazendo as coisas que eu vou falar aqui que você não tem que fazer, que é o tratamento da insônia. Mas o que geralmente o paciente faz no consultório médico? Doutor, me dá aquele remedinho para dormir, eu não consigo viver sem ele. Eu pego ele e tomo só algumas gotinhas ou um comprimido só, eu apago e tenho um sono maravilhoso. Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus, vamos seguir o protocolo correto e vem comigo para educação e saúde para você saber o que você está fazendo de errado para o seu sono ser tão ruim e não reparador. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o que diz o protocolo de insônia? Ele diz que a gente precisa primeiro fazer a higiene do sono durante um mês, para depois pensar em começar alguma terapia farmacológica, isso na insônia primária. Na insônia secundária, o paciente precisa tratar a causa base, que no caso pode ser, como exemplos eu falei, a depressão e a ansiedade, que são os mais comuns, mas tem outras causas também, claro. Cardíacas, por exemplo. Bom, então vamos começar com a primária, que ela é mais, que vai ser o foco aqui de hoje. Se você quer que eu fale sobre a secundária, é só deixar aqui no canal um comentário. Fale sobre a insônia secundária, que eu falo. Bom, vamos lá. A insônia primária. Então, o que é? Geralmente é o paciente que provoca ela. E como que ele é provocado? Fazendo tudo o que eu vou fazer aqui que você não deve fazer. Por isso que eu falei que eu tenho uma boa notícia para você e uma má notícia. A boa notícia é que é muito simples tratar uma insônia. E a má notícia? Ninguém consegue fazer ou quase ninguém faz. Por quê? Está envolvida a tal da MEV. O que é MEV? Mudança do estilo de vida. E às vezes a gente não quer mudar o nosso estilo de vida, que nós estamos tão viciados em fazer as coisas erradas desde criança, que é difícil mudar mesmo. E eu concordo com você, é difícil mudar certos hábitos, mas eles precisam porque vão impactar diretamente na sua saúde. Então vamos lá, mas antes eu preciso dar aquela coçada no nariz da minha rinite. Ai, que ódio. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para você ter uma qualidade de sono muito boa é jantar 2 horas ou comer 2 horas antes, no mínimo, de for dormir. Por quê? Quando você se alimenta e vai dormir, você libera alguns hormônios, dentre eles a adrenalina, que é um hormônio extremamente estimulante, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, te deixa no estado de vigília e alerta, então você não consegue dormir. Então, jantar, comer, lanchar, enfim, qualquer coisa tem que ser 2 horas antes de for do seu horário de dormir. Segunda coisa, cafeína. Bebidas que são ricas em cafeínas, como o famoso, cadê ele? Cafezinho nosso do dia a dia. Cafeína. Alguns refrigerantes que tenham cafeína, alguns chás que são estimulantes, principalmente os chás preto, que são ricos em cafeína, você tem que fazer o que com eles? Deixar de consumi-los? Não, mas tem que consumi-los no horário correto. Qual que é o horário correto? Pelo menos do café, o horário correto é depois do almoço. A Associação Brasileira do Sono, sim, existe uma Sociedade Brasileira do Sono. E existe uma especialização médica do sono. Então, assim, esses especialistas, eles falam o seguinte, que o cafezinho que você toma até as 5 horas da tarde prejudica seu sono da noite. Então, produtos que são ricos em cafeína devem ser evitados, devem ser ingeridos no começo da tarde. A terceira coisa que você vai fazer para o seu sono melhorar
é tirar a sua televisão do quarto. Sim, é isso mesmo. Pode tirar ela agora. Vai. Já tirou? É isso mesmo. Tire a televisão do quarto. Televisão, rádio, celular, aquela luzinha daquele ponto eletrônico que fica lá. Isso tudo faz com que o seu cérebro ache que é de dia. E de dia nós produzimos o quê? Hormônios contrários ao sono. Por isso que o ambiente ele tem que ser o mais escuro, o mais quentinho e o mais confortável possível e não ter barulhos e nem qualquer estímulo, porque senão você não vai conseguir dormir. Então aquelas pessoas que estão acostumadas a dormir com a televisão ligada, olhar a tela do celular, ficar olhando o WhatsApp, as redes sociais e depois desligar e e dormir, não rola. Tem que ter um tempo entre esse estímulo visual e de grande, como é que eu vou dizer, e luminoso, né? E entre o seu intervalo de dormir. Então, tira a televisão do quarto, tira o rádio, desliga o celular e vai dormir, menino. A gente produz um hormônio chamado melatonina quando a gente vai dormir. E esse hormônio, quando você tem algum estímulo luminoso, ele abaixa e você não vai conseguir... Não, e você não. E você vai ter dificuldade de iniciar o sono. Bom, outra questão que você pode fazer é não pensar nos seus problemas em estresse na hora de dormir. Afinal de contas, você não vai poder resolver nada naquele momento. Então, não se pensa em problema na hora que for dormir. Evita, faça a gestão realmente do seu cérebro. Não é hora de pensar nisso, agora é hora que eu preciso dormir, porque eu preciso ter um dia produtivo no dia seguinte. Essas dicas que eu dei fazem parte do protocolo de insônia e do tratamento da insônia primária, como também a gente usa também da secundária também. Depois de um mês que o paciente fez corretamente isso e ele não conseguiu, ele ainda tem dificuldade no sono, aí sim a gente começa a farmacoterapia da insônia. E essa farmacoterapia, ou seja, o uso da medicação, ela tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. E é curto esse tempo, geralmente às vezes é de um mês. Então, aquele remédio para dormir que você está usando há anos, isso também pode estar te causando insônia, porque tá lá no manual. Remédios que estimulam o sono, que são usados para dormir, os benzodiazepínicos, uso crônico, estimulam a própria insônia. Então vamos tratar direito, vamos fazer higiene do sono, para depois você vir no meu consultório e falar, doutora, eu não consigo dormir. Já sabe que comigo não vai rolar e com muitos médicos sérios também não vai rolar a questão de já passar um tarja preta para você. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido e se você quiser saber mais sobre insônia, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Um grande abraço!